Bora lá, galera. Agora vamos ver o Dijkstra. É o seguinte, o Dijkstra, ele não é nada mais nada menos do que um algoritmo que ele busca a árvore geradora de caminho mínimo. Vamos lá. É sempre importante vocês diferenciarem árvore geradora mínima de árvore geradora de caminho mínimo. A árvore geradora mínima é aquela que a gente viu do algoritmo de Prim de Kruskal, que ele basicamente busca criar uma árvore que só tem as arestas, as menores arestas possíveis do grafo, para fazer uma árvore conexa ali, tudo bem? Aquilo lá é uma árvore, qual é o nome? Geradora mínima. Ela não necessariamente tem os caminhos mínimos entre cada vértice, ok? Existe um outro algoritmo, que ele é chamado de algoritmo de Floyd-Warshall, que vocês não chegaram a ver, que ele calcula a árvore geradora de caminhos mínimos de todos os vértices para todos os outros vértices. Ele é extremamente pesado, se vocês quiserem pesquisar depois, é interessante. O que diferencia o Floyd-Warshall do Dijkstra? O Floyd-Warshall, que também é um algoritmo para descobrir a árvore geradora de caminhos mínimos, ele calcula a distância mínima de todos para todos. Então, a partir de qualquer vértice dentro do grafo, eu tenho o caminho mínimo dele para outro vértice dentro do grafo, ok? No Dijkstra é diferente. No Dijkstra, a gente vai calcular todos os caminhos mínimos de um vértice só para todos os outros vértices. Então, eu vou escolher um vértice e eu vou criar uma árvore geradora de caminhos mínimos para todos os outros vértices a partir desse. Então, se eu selecionei o B, a árvore que eu vou gerar, a árvore de caminhos mínimos que eu vou gerar é a distância mínima de B para todos os outros. Qual que é a utilidade do Dijkstra? Se, por exemplo, eu estou lá numa situação de mapa ou coisa do tipo, eu estou na minha casa e eu quero calcular o caminho mínimo para outros pontos da cidade. O objetivo dele é basicamente calcular, ele vai calcular a distância para todos os outros pontos da cidade, só que o que interessa a ele é só um ponto específico. Então, geralmente, o Dijkstra ele vai calcular sim todas as distâncias e vai te retornar só a sua. Existe aí uma questão que é tipo, eu posso parar o Dijkstra antes dele calcular todas as distâncias? Por exemplo, se eu estou querendo calcular a distância mínima só para o C, eu posso parar o Dijkstra assim que eu encontrar essa distância e não calcular as outras? Vale pesquisa depois que eu não lembro agora, mas se eu não me engano, existe a possibilidade de você acabar encontrando outro caminho depois que seja menor do que o que você encontrou atualmente. Então você não pode parar o algoritmo ainda. O ideal é você fazer o algoritmo todo, descobrir todas as distâncias mínimas, só assim você vai ter uma garantia 100% de que aquele ponto em específico que você está procurando a distância é o ponto correto. Então, independente se a questão pedir para você calcular a distância mínima só de B para E e não de todas, é importante que você faça o Dijkstra inteiro e só quando você tiver feito o Dijkstra inteiro você pega a distância do B para E, ok? Então nunca deixe de fazer ele inteiro, nunca pare ele só porque você alcançou a primeira distância mínima do E. Às vezes essa distância ela pode mudar depois, ok? Então vamos lá. É... Então, o algoritmo de Dijkstra, o professor passou para vocês passando as seguintes variáveis: a variável P, a variável in, a variável d e a variável s, ok? Quem são elas? P é o valor atual que a gente está visitando, não vou anotar, né? Mas P é o valor atual que a gente está visitando. Digamos que eu comecei aqui o meu Dijkstra pelo B. Ah, comecei aqui pelo B. Então, quando eu começo o meu algoritmo, o valor atual que eu estou visitando é o B. Depois disso eu vou visitar um outro vértice, lá eu vou visitar o A, aí depois do A eu vou visitar outro. Então, P vai ser quem que eu estou executando atualmente no algoritmo, ok? Esse é o P. O in, ele é qual é o nome? O meu vetor de visitados, que ele basicamente vai marcar aqui o B, depois ele vai marcar o A, aí depois ele vai marcar o próximo e por aí vai. Então é o meu vetor de visitados. E o D é o meu vetor de distâncias mínimas. O que ele diz? Basicamente, a partir da posição em que eu estou atualmente, que por exemplo é o B, qual que é a minha distância para os outros vértices? Então, digamos que aqui tem o A, o B, o C e por aí vai. Então, o in não, né? O D, ele basicamente é a distância, por exemplo, do B para A, qual que é a distância? É 4. Atualmente, né? Eu estou aqui no B, então qual que é a distância do B para o A? É 4. Qual que é a distância do B para B? É 0, porque está nele mesmo. A distância do B para C é 11. Aí digamos que é uma distância para um lugar que ele não tem acesso, tipo o F. O F não tem uma aresta direta aqui do B que vai para F. Então que distância é essa? É infinito, a gente considera, ok? Então, contextualizando, essa é o nosso vetor D. O professor também, eu vi lá na implementação do livro, que se vocês forem querer checar depois, né? Ele faz o D um em cada linha, tipo, ele faz D, A, aí fala qual que é o custo, aí depois ele faz D, B, aí faz. Se não me engano, ele pula o B porque é, né, espelhado, aí faz 0.
aí o D, C e por aí vai. Então, assim, se vocês quiserem seguir a mesma anotação do professor, seria isso. Aqui eu vou usar a anotação de uma tabela, a gente vai montar uma tabela, e nessa tabela a gente vai colocando os custos alinhados, assim, como se fosse um vetor, uma linha de um vetor mesmo, ok? Mas se vocês quiserem fazer desse jeito, também tem essa opção. E aí, por fim, quem que é o nosso S aqui? O nosso S, ele basicamente vai apontar, ele vai ser tipo um vetor auxiliar desse vetor aqui, tá? Digamos que eu tenho aí o meu vetor da distância, e aí eu vou ter um vetor auxiliar aqui, que ele também vai apontar aqui, ó, A, B, C, aí algumas outras aqui, o F, ok? O vetor S, ele é basicamente chamado de vetor de antecedentes. O que significa vetor de antecedentes? É basicamente qual é o caminho de qual vértice eu saí para chegar no vértice que eu tentei visitar, que eu calculei a distância agora. Por exemplo, eu estou no B e eu calculei a distância de B para A. Para ir para esse A, eu saí de quem? Quem que eu estou atualmente? Quem que é o meu P? Basicamente, quem que é o meu P atual? É o B. Então, eu para eu alcançar esse custo 4, eu saí de B e fui para A. Ok? Então o antecedente do A é o B. Depois disso, quem é o antecedente do B? Não existe, porque é ele quem eu começo, ok? Então aqui nesse caso sempre vai ser nulo. Do C, o C eu já encontrei uma distância menor por enquanto, né? Que está sendo 11. Talvez eu encontre outra distância depois. E por aí vai. Então por enquanto é o B, o antecessor do C. Aí nesse caso aqui, o F ele não tem antecessor ainda porque eu não tenho um caminho direto do B para o F. Então não tem como o B ser o antecessor do F porque não tem um caminho entre os dois, ok? Contextualizando, essas são as variáveis que você tem que se importar. O algoritmo que eu vou fazer agora, ele vai considerar apenas a matriz in, que é a matriz dos visitados, o D e o S. Eu não vou fazer esse P porque, sinceramente, na verdade acho que tem como fazer esse P. Vamos fazer aqui. Eu vou colocar ele do lado. Mas vamos sim, ó. Vamos montar uma tabela aqui. Que essa tabela vai ser o seguinte: vai ter o P aqui. Depois a gente vai ter o nosso in. Ok? Aí o nosso in eu vou deixar um espaço grande para ele, porque ele vai ser o nosso vetorzinho, ok? Então ele vai crescendo com o tempo. Depois a gente vai ter os cálculos. A gente vai ter as distâncias. As distâncias, então, para A, para B, para C, para D, E, F e só, né? É isso. Essas são as distâncias. Aí eu vou escrever até em outra cor aqui para vocês não confundirem. A gente vai colocar aqui do lado os antecedentes, que aí repete A, B, C, D, E e F. Sobre essa matriz, esse vetor aqui, às vezes tem gente que faz separado e não faz tudo na mesma tabela, tá? Eu vou colocar aqui tudo na mesma tabela para facilitar o espaço aqui, eu não ter que ficar descendo toda hora. Mas, por exemplo, eu poderia escrever essa parte aqui, né? Essa outra tabela, eu poderia escrever lá embaixo. Eu vou escrever aqui do lado mesmo. Vou dividir eles aqui por uma cor diferente. E aí a gente vai fazendo, tá? Tá, deixa eu só criar as linhas aqui, que isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. É chato, viu? Deveria ter criado antes, né? Na próxima eu vou me preparar pra isso. Ai, puxa, ah, tá. Tá, aí eu vou criar uma linha verde aqui só pra separar esses. Por enquanto tá tudo entendido? Vocês já decifraram o que é cada variável? Tudo bem? Tem alguma dúvida aí? Certinho, então? Ok. Tudo certo. Existem às vezes alguns outros nomes, tá? Tem gente que chama o S simplesmente de antecessores, vai chamar de A, tá? Existem essas divergências aí na literatura. Às vezes esse in aí, eu mesmo, primeira vez na minha vida que eu vi que esse in aí, eu chamava de visitados, chamava de marcados, mas nunca chamei de in, tá ligado? Então, é algo que vai variando de literatura para literatura, tá? Não tem uma definição padrão. Assim, você pode até pegar um livro de base, nesse livro de base vai ter uma definição padrão, mas querendo ou não, as literaturas, elas
Cada um fala do seu jeito, sabe? Então é complicado. Essa linha aqui pra entender. Então tá aqui a nossa tabelinha. Vou colocar aqui em cima só para vocês não confundirem o que é cada coisa, tá? Então aqui é o atual. Opa, tô com linha aqui. Esse aqui é o atual. Opa, o diabo. Cadê o pincel, velho? Ah, tá, tem que desativar. Atual. Visitados. Aí esse conjunto todo aqui é os custos. E esse conjunto todo aqui é os antecessores. Que é esse aqui a gente chama de D. E esse aqui a gente chama de S. Ok? Por enquanto sem nenhum problema. Vou prosseguir então. Aí, como que a gente vai montar essa nossa tabelinha? Vamos descobrir nossos caminhos mínimos, montar nossa árvore, vamos lá. Vamos marcando, o grafo ele também vai ser uma parte importante aqui, a gente vai marcando ele, tá? Vocês vão observar que a gente vai usando ele. Aqui, vou fazer de que cor, velho? Fazer de esse azul aqui, pronto. Vamos lá. Vocês querem começar do B mesmo? Vocês têm uma preferência aí de que vocês estão curiosos? Algum vértice aí que vocês queiram que eu comece? Não, pode ser o B mesmo. Pode ser o B mesmo? Então vamos lá. Então, decidimos começar pelo B. A questão vai te dar o vértice que você vai começar. Nesse caso, a gente escolheu o B. Ok, vamos lá. Começando pelo B, eu marco o B, ok? E eu vou preencher a tabela com as informações que eu tenho a partir do B. Ok, quais informações são essas? Atual. Quem que é o atual que eu estou agora? É o B. Visitados. Quem que eu visitei até agora? O B. Quais são as distâncias que eu tenho de B para os outros? Vamos lá. De B para A, eu tenho uma distância aqui de 4, ok? Então eu vou marcar ela. Ao mesmo tempo que eu vou marcar essa distância aqui, eu já vou marcar o antecessor em que eu alcancei o A com essa distância, ok? Quem que é o antecessor que eu marquei o A com essa distância de 4? Foi o B. Então eu já vou anotar aqui o B para eu não esquecer, certo? Aí segue, B, o B para ele mesmo é 0, ok? E aqui o antecessor dele é ele mesmo, vou marcar com um traço indicando que não, nada, tá? Que não tem, tipo, é ele mesmo. Pro C eu tenho uma distância de 11. E para chegar com essa distância de 11, eu tenho que sair do B e ir para C. Ok, do D pro D eu tenho uma distância de 9 e tenho que sair do B. Aqui eu sempre vou preencher, basicamente o que eu vou preencher aqui é sempre quem está no P aqui, tá? É o meu atual. Então, para todo caminho que eu encontrar aqui a partir de B, quem vai ser o antecessor é o atual, ok? Ah, tá. Tem outra coisa que eu estou esquecendo de comentar, galera. A partir do momento que você entrou aqui, você tem que considerar que todas as distâncias, por exemplo, a distância que eu vi aqui do A para o C e para o E e para o D, todas elas eram infinitos. Quando eu cheguei e falei, eu vou colocar o 4 aqui no A, eu fiz uma comparação que diz o seguinte: a distância 4 que eu consigo chegar de B até A por essa aresta aqui, ela é menor do que infinito? Porque quando você começou pelo B, você está considerando que tudo é infinito, você não tem nada, você não tem nenhum caminho. Aí você encontrou um novo caminho, que é esse caminho indo por 4 aqui. Esse caminho é menor do que o caminho infinito, que basicamente dizia que não existia antes? É. Então por isso que eu substituí o 4 no lugar de um infinito que teria aqui, tá? Mas, por exemplo, quando a gente chega aqui no E... não é no E não, vai ser no F. Então no E ainda tem, vai ser o 7. Aí ele vem por B também. Aí no F. No F, é como se já tivesse um infinito aqui. A gente considera que já tem um infinito aqui. E a gente verifica que do B eu não tenho nenhum caminho direto para F. Se eu não tenho nenhum caminho direto para F, eu considero que é infinito. Aí eu verifico, infinito é menor do que infinito? Tanto faz a colocação, eu basicamente vou colocar aqui, continua sendo infinita a minha distância aqui. Eu ainda não tenho um caminho de B até F, estando em B atualmente, ok? Feito isso, galera, procedimento feito, verifiquei tudo, coloquei aqui, aí esse aqui vai ser hífen, né, que eu não tenho nenhum antecessor, não encontrei um caminho para ele ainda. Fiz tudo isso, vou então para o próximo passo, que é basicamente visitar o menor
dos custos que tem aqui na tabela que eu marquei, tirando aquele que eu já visitei. Ou seja, o B eu já visitei, eu vou marcar um xizinho aqui nele. Se eu já visitei o B, ele não está levando em consideração. Então o zero aqui não tem nenhum significado para mim. Então eu vou escolher visitar agora ou 4, ou 11, ou 9, ou 7. Eu vou escolher quem? O menor deles. Então o que, que eu vou visitar vai ser o A. Então eu venho aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou marcar essa aresta aqui, é como se eu estivesse passando por ela, ok? A gente vai montar a nossa árvore a partir disso. E vou lá e visito o meu A. Vou marcar aqui de vermelho também, para ficar mais destacado. Ok? Visitei o A. Aí agora a gente vai fazer as atualizações aqui. Agora a gente vai estar no A. A gente já visitou o B e agora está visitando o A. E aí a gente vai calcular essas distâncias e os antecessores agora. A distância para aqueles que já foram visitados e aquele que eu estou atualmente vai continuar a mesma. Então, 4 continua a mesma e aquele que já foi visitado, que é o B, continua a mesma, certo? Então, aqui eu mantenho e verifico para os outros. O que, que eu tenho que fazer para verificar para os outros? Quando eu chego aqui no A, você tem que considerar que para chegar no A, eu já andei 4 passos ou 4 de distância, por assim dizer. Então, qualquer caminho que eu for tentar calcular a partir do A para outro vértice, eu tenho que considerar que eu já andei 4. Então, por exemplo, quando eu venho aqui para o C e eu quero verificar a distância do A para o C, eu tenho que considerar que eu já andei 4 passos. Então, se eu quero ir do A para o C, eu tenho um caminho, ok, tem esse caminho aqui que é o 5. Qual que é a distância do A para o C? Ela vai ser o 4 que eu já andei, mais o 5 que eu tenho para andar. Então, vai ser 9, ok? Então, se eu pegar o caminho aqui que eu já fiz 4 mais o 5, vai dar 9. Aí eu vou pegar esse 9 e eu vou verificar se ele é menor do que o valor atual que eu tinha em C, que era 11. Então, 9 é menor do que 11? Sim. Se 9 é menor do que 11, eu vou substituir ele pelo valor anterior. Então, agora o C aqui ele vai passar a ser 9. E aí, lá na minha tabela de antecessores, que inclusive também continua igual aqui para o que a gente já visitou, ok? Esqueci de atualizar. Para o C, eu vou atualizar o antecessor dele para o P que eu estou atualmente, que é o A. Ou seja, agora o antecessor de C vai ser o A, ok? Não vai ser mais o B, certo? Aí continuo. Tem um caminho para D? Aí aqui, ó, quando eu não tenho um caminho, por exemplo, eu estou em A, mas eu não tenho nenhum caminho para D, não tenho um caminho para E, não tenho um caminho para F. Significa que todos esses caminhos são infinitos. Então, se eu não tenho um caminho de A, que eu estou aqui em A, e eu não tenho nenhum caminho que vá para D, é infinito. Infinito é menor do que 9? Não. Então eu mantenho 9. Infinito é menor do que 7? Não. Então eu mantenho 7. Infinito é menor do que infinito? Tanto faz, mantenho o infinito. Ok? E aqui os antecessores também são mantidos. Então, continua sendo B e continua sendo nada. Ok? E aqui, próximo passo, já então visitei o A, já visitei o B, aí sobrou esses aqui, o C, o D, o E e o F. Qual deles é o menor? Tanto C quanto D tem igual, então posso escolher qualquer um dos dois. Digamos aqui que eu vou escolher o C só porque ele está mais pertinho aqui, né? É o próximo da lista. Ok? Então venho aqui, vou marcar essa aresta aqui, vou sair agora do A e vou para o C. E vou marcar esse C aqui, vamos lá. Aí vamos atualizar a nossa tabelinha, agora a gente vai para o C. Já visitamos o B, o A e agora estamos no C. Ok, vamos lá. Repete aqueles que já foram visitados, então o 4 e o 0 já era. Repete aqui também os antecessores para a gente não esquecer. Inclusive o C foi visitado agora, né? Então repete o 9 e repete o antecessor dele. Ok, aí a gente verifica para os restantes. Então vamos lá. De C, agora a gente está considerando o seguinte. C, a gente já andou quanto? A gente já andou 4 mais 5, certo? Então a gente já andou 9 para chegar em C. Tá até aqui, ó, você pode levar em consideração esse 9 aqui do C, ok? A gente já andou 9 para andar até C. Então qualquer caminho que eu encontrar agora a partir de C, a gente tem que somar com 9. Então, por exemplo, para E, eu tenho um caminho de C que vai para E, só que para eu saber qual que é o custo para chegar até lá, é 9 mais os 3 do custo aqui, ok? Então, eu faço 9 mais 3, vai dar 12, e eu verifico. 12 é menor do que 9, que é... Opa, é o E, né? Tô confundindo. 12 é menor do que 7, que é o que eu tenho atualmente, né? A distância mínima que eu tenho atualmente é 7. 12 é menor do que 7? Não. Então, eu vou manter o 7.
Foi mal que eu pulei o D aqui. Pro D não tem caminho, tá? Então o D tá ali em cima, não tem. Então, tipo, é infinito. Infinito não é menor do que 9, então mantém o 9. Aí aqui manteve o 7. Aí tem um caminho pro F? Também não tem. Então infinito, infinito, infinito. Atualizamos alguma coisa? Não. Então vamos aqui repetir os antecessores. Bom, ok? Vamos lá. Seguindo, prosseguindo. Pá, pá, pá. Alguma dúvida até agora? Tá dando pra acompanhar bem? Tô explicando bem? Tá ficando alguma dúvida com Uma dúvida com vocês? você. Sim, tá bem mais fácil de entender assim do que fazendo o mini, o D, o B, igual o professor faz. Eu Perfeito. acho muito complicado o jeito que ele faz. Deixa eu só. Eu vou até fazer aqui. Eu vou mostrar qual que a gente selecionou em cada passo. Então, esse aqui a gente selecionou o 4. Aí depois a gente selecionou o 9. Aí agora, quem que a gente vai selecionar? Quem que é o menor que a gente tem aqui? Desconsiderando esses que já estão marcados. Tem então o 9, o 7 ou o infinito. Vamos escolher então o 7 que é o menor. Aí vamos fazer todo o processo. Ó, vamos observar aqui que para a gente ir para esse 7 aí, qual que é o antecessor dele? Espera aí, vermelho aqui, ó. Então, para ir para esse 7 com custo. Para ir para o E com custo 7, quem que é o meu antecessor para eu fazer isso? Ó, é o B. Então, eu vou marcar essa aresta aqui, tá? Não é nenhuma aresta que vem ali do C. É o D que a gente está indo. Não, é o E, foi mal. Aqui, ó. Isso. Então, eu vou marcar essa aresta aqui, porque o antecessor com custo 7 é o B. Ok? E aí, quando a gente está indo aqui para o E, considera então que o peso que a gente já andou para chegar aqui no E é 7. Então, qualquer custo que a gente for calcular aqui para frente vai ser 7 mais alguma coisa. Ok, então vamos agora para o E. Já visitamos o B, o A, o C e agora estamos no E. Aí repete aqueles que a gente já fez. E aí a gente vai calcular para os que ainda tem que ser feito. Isso aqui já fez. Já fiz o do E, que é B também. Ok. Pronto, vamos lá. Do E para D, a gente tem um caminho sim, que é aquele ali de 13, mas a gente tem que considerar que a gente já andou 7. Se a gente já andou 7, 7 mais 13 vai dar. É 20, né? É 20. Então, 20 é menor do que 9? Não. Então, eu vou manter o custo que eu já tinha anteriormente e o antecessor que eu já tinha anteriormente. Ok? Não mudou. Esse custo aqui é maior, não vou andar por ele. Do E para o F, tenho que eu já andei 7. E aí eu vou somar 7 mais 6. 7 mais 6 vai dar 13. 13 é menor do que infinito? Sim. Se 13 é menor do que infinito, eu vou colocar ele aqui e vou atualizar o antecessor dele. Finalmente agora ele tem um antecessor que vai ser a letra E. Ok? Letra E porque atualmente o nosso P é o E. Então ele está alcançando esse 13 vindo de B, depois indo para E, e o antecessor dele então é diretamente o E. Ok? Então adicionamos aí, temos aí os nossos pesos. O E aqui já foi, ok? Marcamos um x ali para indicar que ele já foi. E vamos decidir o nosso próximo. Então só sobrou aqui o 9 e o 13. O menor deles vai ser... Opa! Oxe, mano, olha isso aqui, tá parecendo muito um 13. Caralho, eu quase achei que eu tinha desenhado um 13 ali também. Pronto, Então aqui a gente vai selecionar o 9, que é o menorzinho. Ok, e aí a gente vai visitar o D, né, que esse tem um custo 9 e ele veio por B. Ok, então vou marcar essa aresta aqui. E vamos visitar o D. Já visitei o E também. Pronto. Fechou. Aí vamos lá, tamo no D. Opa, cena azul. Tamo no D. Já visitamos aí o B, já visitamos o A, já visitamos o C, já visitamos o E e agora estamos no D. Fechou. Aí vamos repetir aqui os pesos que a gente já calculou. Já temos os mínimos. Oxi. Ah, tá. Eu acabei de escrever esse 7. Ou ele já tava aqui, eu não percebi. Escreveu agora. Nossa, caralho, deu uma amnésia instantânea agora. Tá. Então, repetir aqui todos que eu já visitei, só tá faltando verificar o F mesmo, ok?
Então, vou repetir aqui também os antecessores. Aqui continua sendo B, nada, A, B, B. E esse aqui a gente vai verificar agora. Ok. Já fechamos todos esses aqui, então. Todos estão fechadinhos. Só falta verificar o F. Então, a gente tem aqui um caminho que vai 9. E para o F, a gente tem um caminho que faz os 9 que a gente já andou, mais 2. 9 mais 2 vai dar 11. 11 é menor do que o custo que eu tenho atualmente de 13? É. Se isso é verdade, então se aconteceu esse tipo de situação de ser menor, a gente vai trocar e falar que agora o antecessor do F vai ser o valor que eu estou atualmente, que é o D, ok? Então, atualizei o antecessor dele, atualizei o custo e fechou, ok? Tá. Beleza. Aí depois daqui, seria você selecionar mais um, né? Tipo, só que eu não lembro agora certinho qual que é a condição de parada, mas se eu não me engano, quando você marcar todos, né? Então, tipo, quando você marcar isso aqui, você vai verificar que você já teria marcado todos, então não tem nada mais para você verificar, não tem mais nenhum caminho a ser considerado. Então, a partir daqui eu já posso declarar que acabou meu algoritmo, tá bom? Aqui só teria que fechar essa lista. Cadê? Teria que fazer mais um passo aqui só para fechar as listas. Já tô no azul? Não tô não. Aqui eu só fecharia mesmo as listas com F, né? Aí eu colocaria o F dentro dessa lista e repetiria todos os custos. Aí essa lista que eu estou fazendo aqui são os valores finais, tipo a resposta final do teu algoritmo vai ser isso aqui, essa última linha que a gente está fazendo agora. Então o último atual vai ser o F, a minha lista completa de visitados vai seguir essa ordem aqui, os meus custos vai ser 4099711. Esses são os meus custos mínimos. E os antecessores para eu atingir esses custos mínimos são B, nenhum, A, B, B e o D. Ok? Então, esses são os antecessores. Esse é a minha lista de custos mínimos. Essa é a lista de ordem que eu visitei os vértices. E esse aqui é o último vértice que eu visitei. Certo? Então, essa última linha aqui é meio que a sua resposta final, ok? Antônio, tem alguma coisa a comentar aí? Eu já tô finalizando. Eu não. Então, Perfeito, né? Tá, então. Porra! Tá tudo travado aqui, mano. Que diabo é isso? Só vou fazer. Ah, eu quero fazer de vermelho. Então, essa última linha aqui é a linha da sua resposta. Essa é a sua resposta. Então, esse é o seu vetor de custos. Esse é o seu vetor de antecessores. Esse é o seu vetor de visitados. Esse aqui tanto faz, mano, sinceramente. Esse P aí a gente nem fazia lá com a professora Carolina. Enfim. Ok. Terminou aí. Meio que terminou. Você pode anotar aqui separado cada um. Por exemplo, seria importante você anotar sim, anotar o vetor de negócio. Só que tem mais uma coisa aqui que eu vou falar para vocês, que é em relação aos antecessores, que é importante vocês saberem. Como que eu faço, por exemplo, para eu descobrir qual que é o caminho? Ah, e também tem a. Deixa eu só comentar. Também tem a árvore geradora mínima essa aqui, tá? Deixa eu até anotar aqui, ó. Eu visitei o F por aqui. Lembra, então, o último passo eu fiz a visita do F por aqui, marquei, papapá, e como vocês podem ver aqui, o que está em vermelho é a minha árvore geradora mínima. Então, esses são todos os caminhos mínimos de B para todos os outros. Então, de B para C, o caminho mínimo que eu posso fazer é 4 mais 5. De B para E é o direto 7. De B para D é direto 9. De B para F é 9 mais 2. Então, tá tudo aqui. Essa árvore geradora é a árvore geradora de custo mínimo, caminho de custo mínimo do B, ok? Então, fechamos aí. Então, essa aí é a árvore geradora. Se vocês quisessem, também poderia escrever ela separada, sem esses pesos que a gente não considerou. Então, escreveria um grafo sem essas arestas aqui, ok? Vocês poderiam fazer isso também, se o professor pedir. eu sou negro. Opa, peraí. Puxa. Não, E aí, desculpa. galera, sobre em relação aos caminhos. Essa matriz de antecessores é importante vocês verem que é o seguinte. A gente tem aqui B... Calma aí, deixa eu escrever o cabeçalho antes. Então, A, B, C, D, E, F. Aí eu digo que os antecessores são aqueles ali embaixo. Como que eu leio essa matriz de antecessores? Só para vocês terem noção. Então aqui vai ter o B, o antecessor dele é o B, o antecessor desse é nenhum, A, B, B, D. Digamos que eu quero descobrir, o professor ele pediu na questão,
fale para mim qual é o caminho de F, quer dizer, de B para F. Como que você faz esse caminho a partir da matriz de antecessores? É o seguinte, pega o B aqui, então pega o F aqui, que é o seu destino, e escreve meio que ele aqui no final. Aí você vai fazer o caminho para voltar de F. Como assim? Você vai verificar quem que é o antecessor de F. Quem que antecede o F? É o D, ok. A partir do D eu vou verificar quem que antecede o D. É o B. E pronto. Aqui eu descobri o meu caminho. Ok? Sem segredo, é só isso mesmo que eu queria comentar. Então, isso aqui é o meu caminho. E qual que é o custo dele? Eu vejo ali no F, é 11. Então, o custo desse caminho aqui, o custo do caminho BDF é 11 e ele é o custo mínimo de B até F. Perfeito? Se eu quisesse ver de outro, mesma coisa. Ah, digamos que eu estou no C ali, que o C passa por mais de um. Então, eu começo do C, aí o antecessor de C é o A e o antecessor de A é o B direto. Então, de novo aqui eu alcancei um que tem o custo de 9, né? Pronto. Mais um aqui fechadinho. Quero fechar o, tá? Quero fechar do B para C. Não, B para C não. B para A. Então eu escrevo aqui o A, quem que é o antecessor de A é o B. Então já cheguei no B, fechou. Custo aqui é 4. Tá aí mais um fechadinho. Então é assim que você lê a matriz de antecessores, tá? Sem segredo nenhum, se pedir lá, qual que é o... Fale todos os caminhos e os custos. Você pode até listando os caminhos aqui de passo a passo. Então você faz aqui primeiro do A, aí depois você faz o do B. O do B não existe no caso, né? O B vai ser 0, que é o próprio B aqui. Acho que isso aqui você não precisa escrever não, tá? Aí faz do C, o C tá aqui, né? Depois faz do D, do E. E aí você listou todos os caminhos e todos os custos. Então, esse aqui é o primeiro caminho, depois você faz o segundo caminho, o terceiro caminho. Fazendo esse processo aqui, você descreve todos os caminhos e o custo relacionado a cada caminho, ok? Alguma dúvida, galera? Ficou bem claro? Acha que precisa fazer mais um exemplo? Não preciso? Ficou bem claro, não preciso fazer outro. Acho que eu finalmente entendi. Bem simples mesmo. Tô falando pra vocês, tipo, é Desse realmente... jeito, na tabela, fica bem mais fácil de você entender o que está acontecendo. Só vou até selecionar mais um aqui que faltou. Aí é isso, então, como vocês viram, esses são os resultados. Não tenho mais o que ser dito. Esse é o Dijkstra. Perguntem pro professor. Na verdade, eu vou mandar esse vídeo aqui pro professor, tá? Eu vou explicar pra ele o método que eu fiz. Eu vou ver, aí eu vou perguntar dele se tá de boa fazer assim também. E qualquer coisa, eu mando no grupo lá avisando, pode fazer desse método aí de boa, o professor vai entender também e tudo mais. Eu e o Antônio, por exemplo, na Beleza. prova de monitoria, a gente fez meio que assim. Só que sem esse atual, inclusive. Então, assim, entender, ele entende essa formatação aqui. Ele até falou que tinha caído na prova de monitoria um de Pior que Dijkstra. na minha prova, eu meio que faço esse atual, só que, tipo, eu faço um tracinho. Eu faço com a tabela que a Carol ensinou, eu faço um tracinho embaixo da letra que eu tô operando na hora Tá. ali. Sim, tipo aqui, né? Tipo, eu tô agora no B, tô agora no A, tô agora no C. Tipo isso? Mas na prática, mas na prática eu fazia o tracinho só pra eu poder olhar a tabela, mas assim, se você olhar o IN que a gente faz, é só você olhar o que tá mais na direita ali. Exatamente, exatamente. Por isso que eu vi inútil isso aqui, mano. É só realmente eu coloquei porque tem a questão lá que eu não vou fazer, né? Mas tá aqui a questão. Ela fala pra você fazer o P, o IN, o D e o S. Então tá tudo aqui, tá ligado? Aí também tem uma questão, tipo, se vocês quiserem, por exemplo, o Antônio, ele não faz essa repetição toda aqui, ele só escreve embaixo se realmente for trocado o valor. Se vocês quiserem evitar escrever repetido, vocês poderiam não ter escrito nada disso, só escrever mesmo quando troca, sabe? Então, por tudo isso aqui que eu risquei não é escrito, aí eu escrevo esse aqui. E é isso. Só contextualizando mesmo. Se vocês quiserem dar um resumido, vocês vão fazendo suas técnicas, né? É isso, galera. Acho que a monitoria acaba por aqui. Acho que tem Ok. alguma coisa. Tem mais coisa, mas é só curiosidade. Então, as curiosidades ficam para outro dia.